Só para um pouco dar um fecho na conversa de ontem e também, sobretudo, apresentar dois trechos a mais, finais, de uma certa trajetória, não é histórica propriamente, mas é muito mais conceitual, indicar aí talvez os três grandes universos do cinema de arquivo. O primeiro universo, que é aquele que é mais conhecido como filme de compilação, ele é um universo essencialmente ilustrativo, representacional, sintético, como diz a Nicole Brené, de eleição, chama na verdade de elegia, aquele trecho, aquela imagem, aquele plano, como que sintetiza toda a informação que está querendo ser transmitida. E esse universo, ele é um universo que é debitário de uma narrativa de base anterior e serve para organizar, não só logicamente, mas sobretudo intelectual e ideologicamente, a incorporação e a disposição desses elementos de arquivo dentro da nova obra. Então há sempre um universo de compilação, uma implicação entre a seleção do material e essa narrativa de base, ou essa referência de base. O segundo grande grupo é aquele relacionado com o found footage, na medida que o found footage ele rompe com essa narrativa de base, ou essa referência de base, ele suspende a relação de implicação, ele cria uma dimensão de uso livre do material, e o material se organiza pelos mais diversos parâmetros, pelas mais diversas referências. É um universo que, na verdade, tem como estrutura de base a ideia e o conceito. Por ideia e por conceito, não entendam apenas algo fruto do pensamento organizado, entendam também aí uma espécie de inteligência emocional, em que vale a intuição, em que vale a aproximação por elementos aparentemente superficiais, em que vale uma pesquisa, às vezes, de ordem muito mais estética do que propriamente assim, de pesquisa intelectual daquele universo de imagens que foi selecionado. O found footage já trazia algumas implicações muito particulares, e uma delas eu diria que vai se destacar no momento à frente, sobretudo a partir dos anos 70, e uma delas é importante para nós, que é uma coisa que o Igor já tinha mencionado ontem, que é você, ao chamar a atenção para os elementos de constituição estética do filme, você está ali na fronteira da percepção dos elementos físicos do filme. Se o Bruce Conner vai lá e tira o líder, ou tira o start, ou tira o crédito, e redispõe esses elementos como elementos, digamos assim, visualmente significativos da obra cinematográfica, não é mais uma obra particular, um filme dado, são elementos que estão na grande maioria das obras cinematográficas. Ele está interessado aí em elementos constitutivos, seja da obra como expressão, seja do próprio espetáculo cinematográfico, mas ele eventualmente ainda não explora esses elementos por uma camada primeira, que é literalmente a própria materialidade, seja ela o suporte, se é nitrato, acetato, poliéster, base magnética, base digital,
e eventualmente não explora ainda as interferências, a não ser de forma muito casual, as interferências que você pode encontrar ou criar sobre essa base primeira, que é uma base física. Então, é o momento em que você abandona a referencialidade do cinema como uma história e você adentra uma outra referencialidade, que é considerar o cinema um objeto como outro qualquer no mundo. Nesse sentido que você podia tirar lá o mictório, a cadeira, qualquer daqueles ready-mades que, enfim, apareceram depois do Duchamp e, eventualmente, também levar para o espaço da galeria, da instalação, do museu, etc. Alguma coisa que você chamaria de cinematográfica e que vai estar exposta ali muito mais pela sua própria natureza objetual do que pelo que vamos chamar de uma tecnologia, do que porque essa tecnologia possa criar como espetáculo intrinsecamente cinematográfico. Aqui no Brasil, se vocês forem atrás dos trabalhos do Tunga, o Tunga, por exemplo, fez uma instalação ali no final dos anos 60, que era um projetor 16mm, e que ele colocava em certo canto da sala, do salão de exposição, e em vez de passar o filme à maneira tradicional, dentro daquele equipamento, ele simplesmente criou um grande loop de um rolo 16mm, e o filme percorria não o caminho natural dentro do equipamento, mas o caminho do espaço expositivo. Um espaço retangular, então o rolo meio que caminhava criando ou recriando esse retângulo, e a certa altura simplesmente passava pelo projetor, mas não projetava mais nada. Se há uma relação aí com o cinema, é o fato de que esse objeto produz vários tipos de movimento. Se diz que a essência do cinema é o movimento, o que o Tunga faz aí é demonstrar que aquele equipamento não produz só um tipo de movimento, por exemplo, associado à luz, criando uma imagem projetada, etc. Mas ele de fato pode, ele não alterou absolutamente nada no projetor, mas mesmo sem alterar nada, esse projetor é capaz de fazer aquele rolo andar pelo espaço, enfim, numa dimensão que eu chamaria de escultórica, e ao mesmo tempo reter a essência mesmo daquela tecnologia, que é, inclusive, fazer com que o filme ande a 24 quadros ali dentro daquela sala, e com isso explicitar outras possibilidades de uso desses materiais, desses objetos, quaisquer que eles sejam, o rolo, o projetor, a câmera, etc. E com isso, de fato, sair do universo cinematográfico, vamos dizer assim, oficial, institucional, tradicional, corriqueiro. Esse está representado aqui nesse espaço que a gente está ocupando nesse momento. De fato, vão ser muito mais os artistas visuais que vão perceber essas potencialidades, vão trabalhar com essas potencialidades, vão oferecer novas opções, novos usos, novas criações em torno, às vezes, dos mesmos objetos que existiam ali dentro do cinema há dezenas de anos. E com isso, vão chegar, de um lado, a materialidade última da área, que simbolicamente é considerada a película, e vão, como todo escultor, trabalhar a matéria, trabalhar o mármore, trabalhar esses elementos mesmo da experiência cinematográfica tradicional, e vão eventualmente fazer coisas como pegar um rolo de filme, em vez de colocar numa cuba de revelação, colocar numa panela de água fervendo. E aí o filme meio que se retorce todo, etc. Cria uma outra composição física, e essa composição física eventualmente vai ser utilizada para
apresentar a imagem resultante em projeção dessa condição. E aí é óbvio que, enfim, essa deformação se transforma numa nova forma visual, uma forma que o cinema tradicional não consegue alcançar, a não ser que desenhe isso arbitrariamente, mas não por uma ação física sobre o objeto. E a partir daí, enfim, começa um conjunto gigantesco de experiências que fazem com que você, inclusive, perceba uma certa ideia de beleza, inclusive, nessa condição de um filme deteriorado, de um filme estragado, de um filme incompleto, de um filme que sofreu ali a ação do tempo de uma forma mais danosa. É nesse sentido que a gente vai ver, já bem mais para cá, pequena apresentação de um artista estadunidense chamado Phil Solomon, que começou sua carreira lá nos anos 80, e logo em seguida também um pequeno trecho do filme que o Igor mencionou, que é o Nitrato Lírico, e que nasceu das conversas do seu realizador, Peter Delpé, com, enfim, os profissionais que trabalhavam em arquivos de filmes, sobretudo lá no norte da Europa, na Escandinávia, e nasce com uma percepção de que todo um código particular da criação cinematográfica, ou seja, toda uma informação, um conjunto de informações que ele eventualmente julga mais importantes do que o valor referencial de um plano, de uma imagem, de um pequeno trecho, quase sempre tomados em sua condição primeira, em sua condição ilustrativa, em sua condição de evidência. O Delpé acha que há outros elementos de um código maior de composição, de criação cinematográfica ali do período silencioso, que já estava completamente esquecido, completamente posto de lado, inclusive pela evolução artística do meio, e que hoje soava de um lado desconhecido, mas também como um conjunto que carregava uma beleza poética muito expressiva e que eventualmente era preciso voltar a conhecer, voltar a ter contato e também dando sentido eventualmente a obras que não se tornaram significativas dentro da história do cinema, a obras que eventualmente só sobreviveram por pequenos fragmentos, a obras inclusive ditas órfãs ou cujo título e autor são desconhecidos. Inclusive, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, há grupos que se reúnem para ver esses fragmentos, esses trechos, às vezes um ou outro filme completo, para tentar identificar que filme é aquele, qual é o título daquele filme, quem são aqueles atores, que ano que aquilo foi produzido, quem é o autor daquilo. Por incrível que pareça, tem um conjunto relativamente grande de materiais que hoje em dia não se sabe exatamente o que são. Por vezes, inclusive, um ou outro filme aqui no Brasil suscita esse tipo de indagação. Alguns anos atrás, chegou à Cinemateca Brasileira um pequenino rolo de um filme pornográfico. Aparentemente brasileiro, cuja datação provisória inicial foi de 1908. Se isso tivesse confirmado, seria o filme brasileiro mais antigo que sobreviveu. Em algumas cinematografias, os filmes brasileiros mais antigos que sobreviveram são filmes pornográficos. Enfim, ele circulou restritamente entre um grupo de pesquisadores, um grupo de historiadores, um grupo de arquivos, no intuito de tentar confirmar as informações iniciais, ter alguma outra referência, saber quem fez, etc. Mas, com o tempo, isso se desfez. O filme não era brasileiro, o filme não era de 1908, era de 1914 e era estrangeiro.
Da mesma forma, a única vez que me pediram para identificar um material, também havia essa possibilidade de ser um filme brasileiro muito antigo, que estava aqui na Fundação Oswaldo Cruz. Me chamaram lá um dia, eu fui ver um filme que é feito no Rio de Janeiro, sobre lá as ações do Oswaldo Cruz de combate à febre amarela, mais especificamente cenas ali da Avenida Rio Branco, parte do Morro do Castelo, e aquela coisa de fumigar as casas, tirando as telhas, colocando como se fosse um grande lençol e injetando lá o remédio dentro das casas, casa por casa aqui no Rio de Janeiro. E se reconhecia a cidade, então havia uma grande chance do filme ser de fato brasileiro. Mas a certa altura do material tinha lá um combate entre os agentes de saúde, um grande Zaid egípcio, grande mesmo, assim, tipo, maior do que o ser humano, ou seja, uma pequena fantasia ali no meio de um filme científico. Isso me chamou a atenção e eu disse, olha, provavelmente não é brasileiro, provavelmente isso é um filme francês. E aí se foi procurar a documentação que existia na instituição e acabou se achando uma carta em que o próprio Oswaldo Cruz solicitava a compra de alguns filmes da Pathé e pedia que uma equipe viesse ao Rio de Janeiro para realizar um filme para a instituição. Então, na verdade, o filme foi feito por francês. Essa parte do Mosquito, inclusive, não foi filmada no Brasil, foi filmada em Paris, e aí não se confirmou a identidade local patrícia desse filme como sendo um filme brasileiro. Então o DUP ele vai utilizar materiais quase sempre ficcionais, essencialmente silenciosos, e que de alguma maneira ele vai reagrupar segundo um critério que é um critério pouco comum dentro do cinema de arquivo, que é, em princípio, da materialidade do meio, mas não é a materialidade mais física, é a materialidade estética do meio, ou seja, o código de constituição de sentido da obra cinematográfica, tal qual ele se desenvolveu principalmente na Europa e, sobretudo, ali nos primeiros anos do século XX. Vamos ver os dois materiais. Vamos apagar a luz? E criava efeito de degradação também, ou só... Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes vinha do material original, às vezes ele interferia com, digamos assim, essa estratégia, criando ali, enfim. E tem uma beleza, né? Tem. Eu acho muito bonito. Eu acho, essas contradições da vida, né? O filme deteriorado às vezes é mais belo do que o filme intacto. O filme intacto às vezes ele podia ser uma obra insossa, que o tempo fez com ele e acabou transformando aquilo em alguma coisa muito expressiva. Quando o cinema comercial evoluiu no sentido da tecnologia digital, surgiram algumas contradições que até parecem, de um lado, risíveis e de outro lado, chocantes. E para resolver algumas dessas contradições, se desenvolveram softwares. Hoje, assim, uma tonelada de softwares que te fazem a textura desta ou daquela película, deste ou daquele fabricante, etc. Se cristalizou uma certa ideia de cinema que é referenciada, mais das vezes, sobretudo no dito cinema comercial, pela era da película. Então hoje, para parecer cinema e não parecer um grande vídeo projetado,
a maior parte dos filmes comerciais acrescenta grão artificialmente. E por que artificialmente? Não importa se o filme foi feito em película, rodado, capturado em película, ou se ele foi feito, rodado, capturado em digital. Num e noutro caso, não há grão. É um dos grandes mitos do nosso tempo. Que todo filme em película exibiria a imagem com um grão característico. Isso é uma bobagem. Tá? O grão dependia muito de certas condições de uso para que ele se tornasse visível, notado. Por exemplo, os filmes em nitrato, quer eles fossem coloridos à mão, quer eles fossem em preto e branco, pela sua baixíssima sensibilidade, baixíssima velocidade, início do cinema, 8, 10, ISO, ali quando padronizou no início dos anos 30, que durou até o início dos anos 60, o Kodak Plus X tinha 50 ASA nominal e entre 20 e 40 real. É o tipo do filme que não exibe grão. Você só vai exibir grão se você copiar e recopiar e, sobretudo, gerar um negativo de segunda geração, de terceira geração, de quarta geração. E aí, é aquela coisa de arquivo de filmes que pouca gente conhece. A maior parte do cinema hollywoodiano não tem mais seus negativos originais. Já se perderam há muito tempo. Qualquer clássico que vocês pensem da história do cinema hollywoodiano, 9 entre 10 não tem mais seus negativos originais. Tipo Cidadão Kane. Os negativos originais de Cidadão Kane queimaram nos anos 70. Os negativos originais do Mágico de Oz queimaram. Os negativos originais do Maravilha de Meu Vale queimaram. Os melhores anos de nossas vidas queimaram. Queimaram ou botaram fogo? Assim, Não, tipo... queimou. Explosão de nitrato. Então, cuidado com isso. Os originais, eles mesmos, não tinham grão. E as películas mais recentes, ou seja, dos anos 80 para cá, não produzem grão. Tá? Então, se você captura em película, você só vai produzir grão se você quiser ter essa textura e incorporar isso através de uma série de estratégias ou laboratoriais ou digitais de pós-produção. Mas ficou esta impressão, em grande medida porque, sobretudo o passado cinematográfico, ele foi reexibido a partir de materiais de segunda, terceira, quarta, quinta geração, seja na televisão a partir dos anos 50, que eram reduções em 16mm, mais das vezes muito mal copiadas, seja os grandes clássicos que eram restaurados e de alguma maneira muitas vezes exibiam esses elementos intrínsecos de uma forma mais pronunciada, porque já não era mais a geração original e ela estava perdida eventualmente. Então, hoje é curioso, porque eu já vi muita gente reclamando. Esse filme está parecendo vídeo. E por que dá essa impressão de vídeo? Porque não tem elementos que sugerem que seja, entre aspas, cinema. Por exemplo, não tem grão. O caso mais famoso, absurdo, grosseiro dessa utilização vem lá num dos primeiros filmes digitais, que é o Ataque dos Clones, do George Lucas, que foi todo salpicado de pontinhos pretos. Não sei se vocês viram o filme no cinema na época. Era todo de pontinho preto que variava para simular grão. Depois aperfeiçoaram isso. Hoje em dia não é tão grosseiro. Mas naquela época era isso. Assim, era uma imagem que a rigor não tinha nenhum ponto preto, nem podia ter, e que ele acrescentou artificialmente, dizendo, isso aqui é um filme. Ou seja, uma certa concepção de cinema. Que é aquilo justamente que a videoarte e companhia vão questionar em alguma medida, vão deslocar, vão reposicionar, vão reconceber aí como algo que você possa chamar de cinema. Vamos ver um trechinho do filme do DUP.
apagar a luz, por favor? Pede de novo, né? Dá para apagar a luz? Ele explica de onde ele tirou o material, que era Nederlandes Filmarcaro, a Cinemateca Holandesa, que era um pó de nitrato, era uma base muito instável, etc. E eram todos de um distribuidor, hoje em dia muito famoso, chamado Jean Desmet, que adorava sobretudo a cor desse material e preservou muitos desses filmes. Então ele começa o filme dele criando uma forma de seleção, composição, compreensão que se dá por algum aspecto que era constitutivo do narrar daquele momento. Por exemplo, visibilidade, ou ver. Como é que se vê no cinema silencioso? Tá? Então, como é que é a visão do monóculo, do binóculo, da luneta, de um ponto de vista de um determinado personagem? Como é que você, na verdade, fazia isso ali àquela altura? Isso, inclusive, questiona fortemente aquela visão positivista de que havia um momento primitivo na criação cinematográfica e depois uma tomada de consciência foi se alargando, se modificando, se sofisticando, e isso é uma grossa bobagem. Aquele cinema era tão, ou às vezes mais sofisticado do que vários outros momentos posteriores. E aí percebam que esse ver de uma forma mais precisa, focada, dirigida, ele implica também num grafismo visual, que é a própria constituição dessa circularidade e a maneira como você a constitui. Tecnicamente isso se chamava máscara. Havia um grande conjunto de máscaras que você podia colocar na frente da câmera para criar, por exemplo, esse tipo de disposição que a gente viu retomada onde? Se vocês lembrarem do Naldo Santiago Alvarez e do crédito de abertura, você tinha a mesma brincadeira lá. Então, olha a metalinguagem aí já lá no início, nos primórdios, e enfim, as trucagens de que esse cinema era capaz eram em grande número, mais de 100. Os dispositivos eram ao mesmo tempo muito criativos e muito simples, e você tinha plena consciência desse jogo interno ao filme e entre o filme e os seus espectadores. Talvez vocês não identifiquem a referência. Por que cinema Ítala? Porque Ítala é a maior companhia de cinema da Itália, ali por volta de 1910. Foi uma das companhias que criaram os grandes espetáculos históricos. Era um sinônimo de cinema de qualidade. Nos Estados Unidos, até por volta de 1914, no primeiro momento os filmes franceses dominaram, mas logo em seguida os filmes italianos dominaram. Menos de 10% do público nos Estados Unidos até 14 assistia filmes locais. Eram considerados filmes muito ruins. O que se assistia mesmo eram filmes europeus. Ele muda aqui agora a referência
passa a ser os atores, e os atores eles eram apresentados dessa maneira no início dos filmes. Você não entrava direto na ficção. Você dizia quem era o ator, o nome do ator, apresentava um pouco, digamos assim, uma imagem símbolo dele, para depois ele entrar propriamente na narrativa. Então havia uma consciência de que era uma ficção absoluta. Contrariamente, por exemplo, à ideia do André Bazin, que na verdade está falando de um cinema já sonoro, de que o mundo da ficção tinha uma autonomia completa. Nesse momento inicial, não. De alguma maneira, o Nitrato Lírico não é um filme sobre filmes, sobre trechos de filmes. O Nitrato Lírico é um filme sobre o cinema. Um certo cinema. No caso, o cinema silencioso. E, sobretudo, europeu. Aí os intertítulos, a variedade de intertítulos que você tinha na época. Então, essa coisa do cinema ser contemporâneo das histórias em quadrinhos, de muitas outras formas de expressão moderna, também coincide com o surgimento do que hoje a gente chama de design gráfico. E muito, assim, de uma certa paleta, de um certo alfabeto, de um certo catálogo de formas gráficas, veio do cinema, não veio da prática editorial tradicional, do livro. O lírico aí é uma, digamos assim, estratégia do Delpé de, em vez de botar uma narração por cima e tentar explicar tudo, um pouco como eu estou fazendo aqui, deixar que o material fale por si mesmo. Deixar que o espectador, enfim, de alguma maneira, vá atrás aí do que estaria nessas imagens, associado a essas imagens, associado a esse cinema. Um dos maiores problemas que a historiografia do cinema tem hoje em dia, de um lado são as perdas, claro, é difícil falar de um objeto inexistente, mas do pouco que sobrou, se conhece muito pouco, se vê muito pouco. E, mais das vezes, você se refere a uma filmografia seleta de grandes clássicos, de grandes obras-primas, que é muito pequena, que às vezes não chega a 50 títulos. Você ter uma ideia do que era o cinema como fenômeno social, como fenômeno cultural, como fenômeno estético, ali nos primeiros 50 anos, por 50 filmes, é um verdadeiro absurdo. Filmes como o Nitrato Lírico, não tem só esse, tem vários, são um pouco uma tentativa de ampliar a percepção do que existia ali como algo corrente, como um espetáculo cinematográfico cotidiano, corrente. Como é que era isso? O que ele podia engendrar ou não? A relação que temos aqui é com uma ideia que é muito simples, que está aí desde o primeiro momento, mas que às vezes a gente não percebe ou esquece muito rapidamente. A gente está diante do quê? E lembre-se lá do que eu falei no primeiro dia. A gente está diante de uma imagem fisicamente colocada nessa tela, aqui e agora. Tarkovsky. Mas a gente está diante também de alguma coisa que perpassa essa imagem nesse aqui e nesse agora, que é a ideia que atravessa esse elemento, esse objeto. Que ideia atravessa essa imagem?
Lembra do Heidegger. Que tempo específico? O passado. Para a nossa cultura, que se tornou uma cultura muito consciente do passar das horas, do passar do tempo, do esvair-se extremamente veloz do tempo físico, do tempo natural, essa ideia, o passado, se tornou uma ideia muito forte, muito presente, muito significativa, em alguns momentos determinante. Qual é a relação que podemos ter com o passado? Essa não é uma questão fácil, porque existem dezenas de concepções do passado, existem vários entendimentos científicos, não científicos, religiosos, não religiosos, artísticos, não artísticos, etc. E às vezes é muito confuso lidar com essa ideia. Pode acender a luz. Obrigado. Uma forma de entender isso, de uma forma simples, de uma maneira simples, é pensar no mito de Orfeu. A gente sabe que Orfeu é apaixonado por Eurídice, vai se sacrificar por ela, vai descer aos infernos por ela, vai, em princípio, resgatá-la para, no momento mesmo desse resgate, como que virar as costas para ela e, no fundo, condená-la em definitivo aos infernos. Esse virar as costas é a grande metáfora na tradição ocidental para a indicação do passado. O passado é o que está atrás, é o que é deixado para trás. É o que você afasta de si. É o que você despreza. É o que você condena. É, eventualmente, o que você destrói. Destrói de várias maneiras, e o mais significativo não é a física. Destrói, sobretudo, moralmente. Aquela estratégia na qual você desqualifica esse momento anterior. E daí, no mito, essa estratégia significa os infernos. O inferno é, no fundo, a metáfora de uma coisa muito simples, é a metáfora do esquecimento. Já que algo está condenado, esqueça. Então, uma estratégia muito significativa para você tirar algo de cena é condenar esse algo, sobretudo numa dimensão moral. Moral aí no sentido amplo, não no sentido estritamente religioso, católico, etc. Então, essa dimensão que é o passado é, no fundo, a verdadeira questão que aflora aí nos últimos 20, 30 anos. O passado, enquanto tal, ele não é mais restituído e não é mais restituível, porque ele não existe mais. Tarkovsky puro. O passado como uma ideia é um objeto de disputa. E a estratégia contemporânea é aquela estratégia em que eu pego o passado, sobretudo, como um elemento de trabalho, não como um fenômeno definido e que possa ter, de fato, um peso maior dentro do presente ou um pouco mais adiante. É algo simplesmente para você usar como matéria-prima. Daí a indicação do Hal Foster de que o trabalho com o arquivo é outra metáfora do passado, uma metáfora mais neutra, uma metáfora mais científica, não tão carregada quanto a palavra, o vocábulo inferno,
Mas o Ralph Foster diz, daí esse impulso pelo arquivo ser característico desse tempo específico que afasta o passado de si, coloca o passado de lado, que é a era pós-moderna. Que inclusive teve variações famosas aí dessa proposição, a mais famosa, o fim da história lá, do Fukuyama. Não se trata de dizer que o tempo deixou de existir, o tempo continua, inclusive o tempo histórico. Se trata de conceber esse tempo de uma outra maneira. Se trata de conceber as imagens e a relação com elas de outra maneira. Se trata de estabelecer outras relações com esse material. Seria o caso de se perguntar se tanto o trabalho do Solomon quanto o trabalho do Delpé resgatam o cinema. E a palavra, o vocábulo resgate, tem a ver também lá com Orfeu. A proposta original dele era resgatar Eurídice. Resgatam o cinema? O cinema revive? Há uma redenção no cinema aí no sentido religioso? Como é que é a relação do nosso tempo com esse passado e muitos outros passados? Como é a nossa relação com o tempo? Tempo aí que se aproxima muito fortemente da ideia da história, da ideia da transição em meio ao tempo histórico, da mudança em meio ao tempo histórico. Como é a nossa relação com isso? Essa arte audiovisual expandida e interessada, sobretudo, em materiais de arquivo, a reutilização livre, criativa, com ou sem interferência, etc., em torno de materiais de arquivos, como é que ela lida com essa ideia? O que é o tempo para esses artistas, ou, indo um pouco adiante, para o nosso tempo? Se de um lado eu aparentemente só reconheço a beleza física, sobretudo de materiais deteriorados, ou seja, de um tempo que se esgotou, que se acabou, que se foi, que não é mais passível de restituição, eu jamais vou saber o que foi aquela imagem antes de sua deterioração. Eu jamais vou saber o que foi esse cinema que se perdeu uma faixa entre 75% e 90% ali nos primeiros 30 e 40 anos da história do cinema. É literalmente impossível. Se eu não posso mais apreender isto, o que eu posso aprender, e mais do que aprender, o que eu posso formular a partir disso? Então, se uma certa ideia de cinema, de fato está, se uma certa ideia de passado, de fato está morta, o que eu tenho? O que eu posso formular? Com o que eu posso trabalhar? O que me interessa? Aí, essa altura de uma contemporaneidade, que eu digo mais ou menos os últimos 20, 30 anos. Esse cinema, quando ele se pergunta o que é o cinema, pode parecer uma pergunta retórica, pode ser uma pergunta didática, mas pode também ser uma pergunta muito mais significativa, fundo filosófica, a respeito de qual é, de fato, esse objeto de que se está tratando aqui a essa altura. Não é mais ilustrativo, não é mais meramente combinatório, nem é mais. O próprio material de arquivo que interessa, que mais interessa, que as outras formas não desapareceram, mas essa que irrompeu aí nos últimos 20, 30 anos é a mais valorizada hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Basta fazer uma coisa dessa, a obra já vale $1 milhão de saída. Por que isso? Por que essa valorização? Por que esse interesse? Por que esse trabalho sobre, não mais o material de arquivo, vamos chamar de íntegro, mas pelos vestígios, pelas ruínas desse material de arquivo? Que concepção é essa? Que trabalho é esse? A gente está em pleno curso disso. Eu não tenho resposta. O que eu posso dizer é que existe essa tendência por aí. Ela até é muito bem remunerada.
Provavelmente há uma razão pela qual você adentrou esse caminho, para além de uma beleza intrínseca, etc. Mas eu não tenho respostas maiores. O que eu posso dizer é que talvez existam esses 3 grandes momentos. Um momento inicial, que é no fundo debitário lá do século XIX, lá do momento de formulação de uma ciência da história. O segundo momento, que é sobretudo um momento de crise. Found footage é a desorganização da narrativa tida como natural para o material de arquivo, que era o filme de compilação, que era o filme de base narrativa, que era o filme assentado ou na narrativa jornalística ou na narrativa histórica. Esse momento de crise, de desorganização, é um momento também de percepção do potencial criativo dessa materialidade mais do que dessa informação. Então, se a informação era primordial lá na compilação, ela passa a ser relativa no found footage e aqui ela desaparece. Às vezes desaparece totalmente, se você só trabalha com o material deteriorado. Enfim, esse terceiro momento seria esse momento em que uma certa ideia do tempo, e há uma grande conexão entre movimento e tempo, ela se refaz, ela se repropõe, ela caminha num outro sentido. Caminha no sentido, inclusive, de uma desinstitucionalização, de uma dessacralização do universo cinematográfico, de uma secularização que eu chamaria de radical. E nesse sentido, muitos, enfim, sentem essa morte do cinema já há muito tempo. A rigor desde lá do quarto 666 do Wim Wenders, feito em 1982, que falava não, ele perguntava: o cinema morreu, vai morrer, como é que está, como é que não está? E naquele momento era um túmulo só. Claro, está mal, vamos nos ferrar, etc. Mas o Antonioni ele não acredita nessa morte. O Antonioni não, porque o Antonioni é esperto. A rigor é o único. Não entra nessa balela. Ele acredita na reapropriação. Ele diz o seguinte, nas entrelinhas, assim: alguma coisa durou para sempre na história da humanidade. Por que o cinema que eu conheci vai durar no arco, pelo menos, da minha vida? Não existe isso, né? O Antonioni dá um depoimento lá para o Wim Wenders que diz: não acredito nisso, é bobagem. O cinema está mudando, vai continuar mudando, agora a gente vai sair da tecnologia fotoquímica, vamos entrar na tecnologia que ele chama de videomagnética, um termo parecido, porque não tinha muito nome para digital ali naquela altura. Ele tinha feito o Mistério de Oberbarn. Já em vídeo de alta definição. E o Antonioni adorava novidades. Pintou a novidade, opa, o que eu posso fazer com isso? E ele, inclusive, ele era bem mais radical, não era só uma questão de mudar de película para vídeo ou para digital. Ele dizia: não, vai chegar o tempo que a gente vai ver os filmes, sei lá, todos na nossa casa, todos no nosso quarto. Ele não chega a falar em celular, mas ele sugere isso nas entrelinhas. E ele não vê problema nenhum com isso. Ele diz: vamos nos adaptar, vamos ter que pesquisar muito, vamos ter que encontrar outras soluções. Mas é isso, o jogo sempre foi esse. Então, esse negócio de morte, põe de lado. Gustavo, você vai me ajudar, o gaúcho. Spolidoro. O Gustavo Spolidoro, que é um cineasta gaúcho, aproveitou que o Wim Wenders apareceu lá por Porto Alegre em 2005, eu acho. E aí fez um curtazinho chamado De Volta ao Quarto. E aí ele só entrevista a rigor o Wim Wenders, mas utiliza trechos do filme antigo do Wim Wenders, e ele refaz a pergunta para o Wim Wenders: e aí, o cinema realmente acabou, morreu, etc. E o Wim Wenders: um idiota, há 30 anos atrás acreditava que sim, mas hoje eu sei que não. Hoje está tudo muito melhor, o digital é incrível, etc. E vamos para frente.
Esse filme tem no YouTube. Vocês podem ver lá, ele é bem curioso, bem legal. Então, a questão não é acabou, morreu, etc. A questão é o que é que existe a essa altura? O que é que nos rodeia? O que é que está passando aqui nas cabines da mostra do filme livre? Diga. Desculpa por falar do Godard, mas... É quase um insulto para mim. O que ele fez com 3D no Adeus à Linguagem, acho que é totalmente novo, né? Totalmente novo em que sentido? Peraí. Quando separa assim, que o seu olho vai indo para um lado para o outro. Quando ele demonstra os mecanismos intrínsecos daquela tecnologia, eu diria que isso está lá no Cinema Silencioso em 1895. Muita gente já tinha feito isso, inclusive com 3D. Eu nunca tinha visto. Porque basicamente o Godard vai fazer isso pela primeira vez no circuito comercial tradicional da sala escura, fechada, de projeção em tela plana. Blá, blá, blá. Ou seja, ele chega lá no último momento em que você faz isso para o grande público, aparentemente desavisado e sem qualquer interesse maior por isso. De alguma maneira, o que ele faz, inclusive, repete o que muitos cineastas, muitos artistas fizeram em relação aos seus meios de expressão. E não se pode dizer, inclusive, que o 3D, como tecnologia, como forma de expressão, seja algo novo e que você vai investigar de uma forma experimental. O primeiro filme 3D da história foi feito em 1900. Houve 3D ao longo de toda a história do cinema. Isso é velho, mais velho que minha avó. Então, e experiências com 3D, no sentido de entender o funcionamento, de locar o funcionamento, expor o funcionamento, também não são novas. Oi, diga. Não, diga. É que assim, essas questões que você levanta, pra mim, pra você mesmo, né? Que a gente lida com todos os dias com a questão da preservação, é muito louco, porque essa morte do cinema anunciada, ela chega num momento agora que, de certa forma, para a película é uma morte, realmente, a morte do fim daquilo, né? Do fim do material, que é aquilo que todo dia a gente está ali no CTAV e a gente está perguntando, e os filmes que estão avinagrados e precisam agora, né, as matrizes avinagradas precisam de uma duplicação, onde é que isso vai ser feito? Não tem mais laboratório. E aí? E agora? O que vai acontecer com a película? A gente digitaliza. Tá bom, mas e o suporte? Acabou. E uma coisa que aconteceu com a Caroline, né, que trabalha lá comigo, a Carol, que essa ideia do que é o cinema, ou do que foi o cinema, que é muito interessante, foram dois casos. O caso de um pesquisador que foi lá e ele queria capturar algumas imagens que estavam passando na vedete com uma câmera. E a Carol colocou o filme e ele foi e gravou tudo. E depois ele falou assim, não, volta, porque eu quero gravar aqueles numerozinhos passando, porque aquilo ali é muito cinematográfico. E é uma coisa que pra gente é banal ali, revisando, né? É o start. Sim. E quando ela também estava contando pra gente que estava conversando com uma pessoa lá da Faculdade de Belas Artes e falou que trabalhava com preservação, e a pessoa perguntou exatamente isso. Então você vê todos os dias aqueles numerozinhos, e ela falou assim, Sim. que pra gente o que menos importa, mas que pra você é aquilo, né? Que lá no filme do Bruce Conner ele coloca o start mostrando, né? Ele revela o start. Revela o start, que é isso, é uma ideia de cinema que talvez pra gente seja banal, mas que para gerações que vão vir seja uma ideia de cinema do que foi o cinema e que é algo interessante de você conhecer, vivenciar, etc. Porque, enfim, o start e a função é uma função da estrutura do meio, é o que permite você ligar o projetor
ele de fato ganhar a velocidade necessária para ficar no passo correto, por exemplo, 24 quadros por segundo, mas até que ele tenha empuxo e impulso para chegar a rodar a 24 quadros por segundo, vai levar alguns microsegundos, mas leva um tempo. E esse tempo que foi calculado matematicamente para você posicionar o filme um determinado número no start, ligar o projetor, o obturador só vai abrir quando acabou o start e entra o primeiro fotograma. Então quem sabe isso? O projecionista, o engenheiro, eventualmente os profissionais de cinema, mas não é para o público ficar vendo aquilo, porque o espetáculo não é aquilo. Por outro lado, no momento mesmo que chegou VHS, DVD, extra, etc., veio uma cultura de bastidores, uma sede de conhecimento de como se faz, uma desconstrução do meio, que faz parte da nossa cultura contemporânea, que acabou não só por trazer isso à tona, por revelar a função, como eventualmente por indicar ali eventualmente uma possibilidade poética. Os cineastas de vanguarda, cineastas experimentais, cineastas de found footage já tinham percebido isso lá atrás. E deram visibilidade, mais do que visibilidade, entenderam que havia um grafismo, que havia um padrão, um passo que você podia acelerar, ralentar, etc. Havia possibilidades outras para aquilo, que também era um signo do próprio cinema. Os numerozinhos viraram o grande signo desse espetáculo cinematográfico tradicional, mais do que qualquer outro elemento técnico do meio. No fundo, assim, para mim, isso é muito contraditório, mas para mim, preservadores audiovisuais são os embalsamadores egípcios, né? Por quê? Qual era a função do embalsamador? Bom, tem que preservar esse corpo aqui porque ele vai reviver. A expectativa da civilização egípcia é ele vai reviver. Daqui a 5 anos, 50 anos, 5 mil anos, 50 mil anos, mas ele vai reviver. Então ele tem que fazer o embalsamamento correto porque o cara vai voltar à vida. Essa é a expectativa. A gente sabe que não volta. É que você às vezes descobre lá a múmia, e a múmia às vezes está tão bem embalsamada que você até recolhe ali elementos para fazer pesquisas outras, genética, essa loucura toda. Mas às vezes não tem mais nada dentro dos panos, acabou tudo, já era. Tá? Um pouco todo esse esforço de preservação, e não só do cinema, de tudo, ele tem esse sentido. Tá? É a luta contra a morte, é a luta contra alguma coisa que é natural. E no meio dessa luta, o jogo é um jogo perverso, porque assim, as obras-primas vão sobreviver, o resto não. Para além daquela relatividade, o que é obra-prima hoje e o que será daqui a 100 anos, que revela de fato um fenômeno cultural não é 1, 2, 5 obras, é o conjunto. Por isso que o Nitrato Lírico ele é um filme assim, não só extremamente significativo, bonito, etc., mas é um filme inteligente, porque ele sacou isso. De fato, agora que eu sei o que é a história do cinema, seus momentos, seus períodos, suas fases, seus estilos, seus movimentos, eu sei o que se perde. É aquela nostalgia do espectador que viveu 40 anos vendo filmes e de repente assim, pô, acabou o cinema clássico, veio o chato do cinema moderno. Tá? E aí, cadê minha experiência? Se foi. Tá? E isso é sempre muito problemático quando você ingressa de fato nessa dimensão de nostalgia. Ou é muito interessante quando você pensa, por exemplo, o que o Godard faz. Talvez um filme mais significativo do que o Adeus à Linguagem seja o filme Socialismo. Porque esse filme deu mais dor de cabeça ao Godard. Porque para o Godard o filme seria exibido no mundo inteiro sem legendas. A proposta do filme era essa. O filme teria que passar em qualquer lugar do planeta, meio à La Terra Trema do Visconti, que queria que os italianos entendessem aquele dialeto siciliano louco lá, sem legenda. E óbvio que o distribuidor virou pro Godard nem pensar.
vou tomar um cano financeiro aqui porque você acha que as pessoas não têm que entender, não vão entender. Ele disse, não, vai ter legenda assim. É uma briga, mas quem tem o dinheiro manda. E aí o Godard conseguiu arrancar do distribuidor o seguinte compromisso, que nem todos os países levaram adiante. Ter uma sessão sem legenda e uma sessão com legenda. Aqui no Estação foi assim, não sei se vocês assistiram dessa maneira. Uma sessão tinha legenda, outra sessão não tinha legenda. Qual o sentido de não ter legenda? Aí que acho que está uma brincadeira mais significativa e que exige às vezes uma atenção e uma compreensão que são assim, muito peculiares. Porque, por exemplo, o som do filme Socialismo, em grande medida, foi captado por um iPhone. O que significava que não tinha separação sonora, tipo ruído de fundo extraordinário, e que esse diálogo, eventualmente, não seria compreensível porque está em grego. Não é compreensível porque a gravação não me permitirá entender exatamente o que está sendo falado em grego, francês, português, seja lá o que for. Então, o que é o registro sonoro, que aparentemente é uma coisa banalíssima em termos de cinema. Que tem regras muito claras sobre o que é audível, o que não é audível, etc. E o Godard se perguntava, surgiu uma nova tecnologia, qual é a natureza sonora dessa nova tecnologia? Que é o celular, supostamente avançado ali no época que ele fez, que era o iPhone. Eu acho que aí você tem uma coisa que é mais generalizada, é mais comum para o grande público, mas é muito menos perceptível de imediato do que você tirar, digamos assim, a imagem da estereoscopia, revelar que a estereoscopia funciona alternando a imagem do olho esquerdo para o olho direito e vice-versa, e, digamos assim, criando uma imagem aparentemente errada ou estranha ou algo do gênero, quando você revela esse mecanismo. Mas que é uma coisa que você botar a mão no olho, você faz. Esse aí eu acho mais infantil. O filme Socialismo eu acho mais interessante. E cuidado com o Godard, né? Joga a pedra lá no telhado dele, que é totalmente de vidro, que aí ele vai afundar. Aquela velha história, assim, ele inventou uma nova fotografia na história do cinema, que a câmera anda livremente, não precisa mais se preocupar com as luzes e tal, não sei o quê, porque não tinha luz, ele filmou acossado com luz natural. Qualquer Zé Mané que estuda fotografia 3 segundos, olha para o filme e diz, isso aí não é luz natural, nem aqui nem na China. Mas todo mundo comprou a ideia dele. Ele é bom de marketing. Tem um curta muito bacana, divertidíssimo. Ele sacaneia o Godard o tempo todo. Chamado Chambre 12, Hotel de Suez. Esse é o local onde foi filmada a sequência do quarto do acossado. E esse hotel estava para ser derrubado ali em 1993. Aí 2 rapazes foram lá e filmaram esse local, um local icônico da história do cinema francês, da Nouvelle Vague e tal, etc. Mas também se aproveitaram que não só o hotel estava morrendo, mas o produtor do filme morreu e liberou os materiais de produção do filme, por exemplo, as fotografias do set de filmagem, né? Aí tá lá os refletores todos. E aí os meninos não perdoam o Godard, mostra lá as fotografias, aí vão conversar com o Raul Coutard. Coutard, mas tá cheio de refletor. Meninos, Godard. Deixa ele lá e tal, etc. O filme é muito irônico em relação a esse telhado de vidro. O que você está propondo? E o que você está propondo, de fato, você está fazendo? Esse jogo de ser e parecer no cinema é um jogo muito complicado mesmo. Sobretudo quando alguém afirma alguma coisa, entre aspas, tecnológica, que um olho mais conhecedor ou mais treinado olha para aquilo. Não é. Ele está jogando ali uma ideia, está fazendo um marketing dele, se colar, colou. E no caso do Godard, colou bem. Foi aí para a história do cinema. Hoje, inclusive, que se sabe isso, até pelo filmezinho dos rapazes,
Vê lá se isso foi corrigido nas histórias do cinema. Não foi. Qual é o nome do filme mesmo? Lanche? Chambre 12, ou seja, quarto 12, Hotel de Suède, que foi feito no quarto 12. A filmagem lá com Jean-Paul Belmondo, a câmera girando e a Jansenberg lá na câmera. Hotel de Suède? Suède, S-U-E-D-E. Tá? Entre outras loucuras lá. Vou dar, enfim, é um caso à parte aí, entre ser e parecer. Mas a questão maior que envolve uma figura como Godard, se a gente pensar que no universo que nos cabe nesse momento, que é o cinema de arquivo, ele traz também questões às vezes muito complicadas. Você pode dizer que o Histoire do Cinema, a série que ele desenvolveu ao longo de quase uma década, a partir de materiais de arquivo e que tem essa pretensão de alguma maneira, dar conta da história do século XX, através do cinema, por meio do cinema, e o cinema não sendo meramente ilustrador dessa história, mas, na verdade, mais do que isso, a própria chave de compreensão dessa história, ou seja, muitos designam o Histoire do Cinema como um filme ensaio, você deveria se perguntar qual é mesmo a natureza desse ensaio, ou seja, que tipos de imagens de arquivo o Godard vai utilizar. Tá? O que ele, na verdade, trabalha ao longo da série inteira. Ele se pergunta lá sobre, no fundo, a história do capitalismo no século XX, quanto essa história é trágica, etc. Mas ele faz esse questionamento a partir exatamente do quê? Uma coisa que a gente tem que compreender, que eu já disse ontem, que assim, não existe cinema de arquivo se não existir o arquivo. Ou seja, se não existir um conjunto de materiais que foi organizado segundo uma determinada lógica e da qual você possa extrair dividendos. Você percebe que toda essa expressão que trabalha com imagens reutilizadas, ela se organiza a partir do momento em que um arquivo se constitui. Ali, nos anos 60, nos anos 70, você tem um outro fenômeno que é importante, que é a consolidação dos grandes arquivos de filmes no mundo, das cinematecas. Basta você pensar aqui no Brasil, a Cinemateca do MAN, a Cinemateca Brasileira, que foram fundadas a rigor nos anos 40, mas que só viram entidades com acervos relativamente significativos, ou seja, com uma série histórica minimamente expressiva, nos anos 60. E isso é tão mais significativo se você pensar na Cinemateca Francesa, na relação que o Godard tinha com aquele universo, etc. E isso se multiplica mais ainda quando chega o VHS, o DVD, o download, o torrent, etc. Quer dizer, com o download, o torrent, há uma outra ruptura muito importante. Porque os arquivos até a chegada da internet são de fato instituições burocráticas, mais das vezes de Estado. Então o acesso a isso é mediado. Quando chega a internet, os arquivos que se constituem tendem a ser arquivos públicos, randômicos, ou seja, sem qualquer forma de organização maior, e de livre acesso. Então, o primeiro momento, a primeira forma de expressão de livre acesso, ainda que você tivesse que pagar por isso ali àquela altura, mas enfim, você podia fazer isso individualmente, você não tinha mais que submeter seu pedido a uma instância a outra, foi quando chegou o VHS. E o Godard fez a série dele a partir de VHS. Inclusive, quando arrumou um produtor, o produtor fez um longa-metragem e tal, o produtor queria pegar os originais, telecinal, escanear e fazer uma imagem melhor. Ele disse, não, eu quero essa textura do VHS, porque isso é importante para a forma como eu estou lidando com a ideia do arquivo. De um lado tinha um quê de degradação, porque mais do VHS é um horror, são 35mm. Por outro lado, tinha uma textura particular videográfica que interessava ao Godard. Então, a própria mediação frente ao original de arquivo
passou a ser significativo a partir do Godard. Mas se ele já teve essa oportunidade com o VHS, e hoje todos vocês têm aí os YouTube da vida, ainda resta uma questão primordial e fundamental. Se no momento institucional ou institucionalizado era a própria instituição que meio que arranjava o acervo, fazia os recortes dentro do acervo, criava as categorias, fazia a catalogação, indexação, etc., um pouco entregava os blocos de material já pré-definidos, no momento do VHS ou do digital, isso não é mais um trabalho da instituição, isso é um trabalho de quem se aproximar do material, e ele vai ter que, ele mesmo, criar seus critérios, criar seus processos de seleção, trazer à tona suas ideias de fato. E aí a gente pode se perguntar, mas qual era a ideia de cinema do Godard no momento em que ele foi desenvolver o Histoire do Cinema? Que filmes que ele apresenta na série como emblemas do cinema? No fundo, inclusive, você pode ampliar essa questão e se perguntar qual era a concepção de história do cinema do Godard. O título é curioso, porque ele diz que não existe uma história, existem várias. Mas se você acompanhar a série inteira, lá, as quase 10 horas, basicamente o que você vê são filmes europeus, principalmente franceses e italianos, e filmes estadunidenses. Cadê o resto do cinema? Então o cinema para ele é esse cinema canônico, de uma história canônica e etnocêntrica do cinema. Não tem cinema africano, não tem cinema asiático. Oi? Russo. Tem um pouco de russo. Alemão tem. Tem um pouco de alemão. Agora, Europeu. é uma série Europeu. toda feita com um tom muito lamentoso, né? Ah, sim. Não, mas qual é o filme do Godard que não é lamentoso? Não, mas nesse chega a ser incômodo. Como bom discípulo de Levinas, tudo vai mal, ode ao azar. Mas como é que foi? Citando Lip Hard. Como é que foi encomendado isso pra ele? Não me lembro, porque eu lembro que A encomendaram origem pra da vários série. cineastas de todo mundo, assim, pra falarem da sua própria cinematografia, né? Tipo, o Scorsese, não foi essa onda não, foi outra parada. A origem das Histoire do Cinema é um convite que o Godard recebeu de uma universidade canadense, um pouco para expor ali uma certa ideia de história do cinema. Parece que ele substituindo o Langlois, né? Sim. E, digamos assim, ele tinha se interessado pelo vídeo como uma nova tecnologia ali nos anos 70, uma tecnologia que ele acreditava dava um salto adiante da tecnologia ligeira dos anos 60, das câmeras leves, do Nagra, aquela coisa toda que permitiu boa parte do cinema moderno. Ele acreditava que essa tecnologia aperfeiçoada do vídeo dos anos 70 seria ainda mais significativa e se tornaria o padrão. Boas e velhas contradições godardianas. Ao mesmo tempo que ele é nostálgico, ele botou dinheiro no desenvolvimento dessa tecnologia que seria para ele o futuro tecnológico do meio. Essa tecnologia acabou ficando meio defasada, ele até tentou empurrar lá para os moçambicanos, não deu certo. O Rui Guerra deu um toque nos caras, ó, isso aí é furado. Vou dar, saiu pude lá. Tá? E esse convite da Universidade Canadense lhe permitiu perceber que havia uma necessidade de você organizar esse discurso por uma outra premissa que não o discurso tradicional literário, que era uma coisa que, como a gente mencionou, o Hayden White, o Rose Stone e outros estavam pensando ali nos anos 70. O Godard é um dos primeiros que pega essa premissa e tenta realizar essa premissa. Não vai realizar de imediato, vai levar anos fazendo isso, pensando, articulando, fazendo as relações entre as imagens, mas o que você pode se perguntar é se aquilo é um signo do cinema, que cinema é esse que está ali? Assim, quando se diz que
sob esse aspecto, essa é uma história muito comprometida, mas essa era uma crítica que já se fazia lá para trás. A briga do Godard com o Glauber era essa. O Glauber, você é um homem do primeiro mundo, é um colonizador. Você jamais vai levar em consideração essa outra perspectiva. E de fato, você não vai encontrar lá. É uma história do cinema pensada do ponto de vista do africano. É uma outra perspectiva, são outras questões, é um outro modo de fazer, etc. Você, se for ler a maior parte das histórias do cinema, o que são essas histórias? Um meio primitivo evoluiu e produziu grandes obras. Quem são os grandes autores? Sempre europeu e estadunidense. Ponto. E homens brancos. Aí a gente vai começar, tá vendo? A gente vai começar. O pouco chauvinista do Godard jamais botou a mulher dele para fazer cinema. As mulheres. E pronto. Claro, mas, qual é a sua perspectiva? E como você lida com ela? E como você lida com as contradições internas dela? Tá? Isso não significa que seja melhor ou pior. Porque melhor ou pior é coisa de mercado, para botar valor e tal, etc. É uma outra dimensão. Tá? Se você procurar uma tentativa de aproximação ao cinema que seja bem mais plural, você vai encontrar mais recentemente a do Marc Cousin, que de fato pegou a mochilinha dele, andou 6 anos pelos 5 continentes e fez um conjunto de registros em que ele fala assim, africano, chinês, brasileiro, boliviano, etc. É um europeu, mas não fez a mesma coisa. Tá? Eventualmente, esteticamente, a obra do Godard pode ser mais significativa, mas isso não é isenta de suas contradições e de críticas. Tá? A gente, às vezes, é por demais reverenciador de certas figuras e de certas obras, de certos momentos, e esquece que é aquilo exatamente. Tá? Como eventualmente eu estou mostrando isso aqui, mas estou tentando de alguma maneira dizer para vocês, bom, mas qual é a concepção mesmo de tempo que esse pessoal, sobretudo David Duarte, está trabalhando aí, quer dizer, o passado realmente dançou? Eventualmente o que eu estou falando não necessariamente é aquilo que eu acredito. Estou tentando transmitir um certo conjunto de informações, de referências, etc., um pouco da perspectiva deles mesmos. Diga. Você viu aquele filme que passou ano passado, que reconstruiu um pouco a vida do Godard? Não. Sinceramente, eu fico meio longe. Não vi. Por quê? Não sei se você vê qual é a sua opinião sobre o filme. Não. Então, A minha vamos opinião mais é de prévia. videoarte, então. Vamos mais para Mais videoarte de aí. videoarte? Não, eu acho que vocês têm que um pouco perceber o conjunto de possibilidades que emana dessas mudanças, vamos chamar de estruturais, na relação que o criador pode ter com o material de arquivo. Não é tanto se é mais em cinema, mais em videoarte, menos nisso. Quais são as possibilidades? Tá? E como essas possibilidades te revelam digamos assim, certos aspectos de trabalho que podem ter passado desapercebido no momento e podem se tornar altamente significativos no outro. Vamos fazer uma brincadeira com vocês. Vou tirar esse aqui. Eu recomendo muito que vocês vejam o Nitrato Lírico, é um filme muito bonito. Esse vai ser enviado? Sim? Não, os filmes tem tudo no YouTube. Mas, Vai ser enviado para vocês é a bibliografia e as emendas. Os filmes não, tudo lá. Não tem dificuldade nenhuma para vocês acessarem. Aí depois tu acessa, mostra o filme livre. Mandando pro graxando. Vamos para eventualmente uma outra abordagem. Assim, hoje, inclusive, assim, o tema que eu tinha sugerido é do grande arquivo para o arquivo pequeno, familiar, individual, etc. Porque essa mudança que vem com o digital faz com que você não só se transforme no realizador, mas também no curador.
você que vai reunir os materiais, é você que vai selecionar, é você que vai criar o critério, é você que vai armazenar, é você que vai editar, é você que faz tudo. Mas faz tudo como? Faz tudo a partir de que premissa? Quais são as possibilidades? Para usar duas palavras que são muito próximas, de um lado, qual é o repositório, e do outro lado, qual é o repertório. O repositório é o conjunto das obras, é o acervo que você pode encontrar já dado numa instituição, e com instituição aí hoje em dia entenda-se um banco de dados, um banco de imagens na internet, que oferece até gratuitamente esse material, você pode ir lá pegar e ficar inventando coisas, ou aquilo que você mesmo coleta. Tá? No início o YouTube não era canal para as pessoas ficarem dizendo besteira por aí. A concepção original do canal no YouTube era que você ia guardar aquilo que você tinha gostado numa conta própria. O nome era canal porque o YouTube fazia uma brincadeira com essa ideia de que você estava criando sua própria televisão. YouTube yourself. Tá? Depois isso evoluiu para canal no sentido mais trivial, como se o Silvio Santos tivesse replicado a si mesmo em bilhões de personas dentro do YouTube, falando sobre tudo. Tá? O sentido não era isso. O sentido é que com o digital você pode reunir o material e você pode criar uma leitura desse material, uma expressão desse material. Tá? Como é que se faz isso de fato? De um ponto de vista expressivo, de um ponto de vista de possibilidades de criação, o que você tem diante de si? Um pouco, esse jogo vai se tornar um jogo bastante complexo. Não é mais só um jogo mnemônico, no sentido de que eu vou buscar uma imagem do passado. Eu tenho Caetano Veloso e preciso da imagem do Caetano Veloso. Não é mais essa dimensão meramente ilustrativa, mas é agora, sobretudo, uma combinatória, found footage. Então, o que eu combino com o que e a partir de que premissa? E, eventualmente, mais do que uma combinatória, agora é um objeto em si mesmo. Mas o que é um objeto em si mesmo? O que eu vou tornar relevante deste objeto? Vamos ver essa pequena experiência de YouTube, e vocês vão me dizer o que acham da experiência. Pode apagar a luz, por favor? E aumentar um pouquinho o som. Pode apagar a luz, por favor? Apaga a luz aí, rapaz. Não tem ninguém na cabine.
uma experiência de cinema de arquivo? Se você enxergar o filme do Hitchcock como arquivo, Os dois. Então, o filme do Hitchcock é uma base. Base para quê? O filme do Van Sant também é uma base, porque você tomando a internet como fonte de acervo, ele já está, talvez, no momento que faz isso, um pouco distanciado da própria feitura do filme do Van Sant, onde mais ou menos já está explícita a estratégia de que o Van Sant queria refilmar o filme do Hitchcock praticamente quadro a quadro. E se os planos não são iguais, são muito parecidos. O que acho que a gente nunca vai saber, ou pelo menos nesse momento eu não sei, o do Hitchcock parece que ele respeitou a duração. Eu não sei se no do Van Sant, se a sequência está íntegra, ou se ele fez edições ou alguma manipulação para conseguir aquele efeito onde muitas vezes uma imagem parece continuidade da outra direto. Eu não sei se só deixando as sequências rolarem se daria exatamente esse efeito, mas pode ser, né? O que vocês acham? Ele pode manipular isso também, ele tem ferramentas para isso. Sim. Mas sempre que eu uso um filme, eu estou usando arquivo. A rigor, sim. E outro efeito interessante que a gente tem aí é que o filme novo parece uma lente sobreposta ao filme antigo que revela uma cena igual acontecendo no futuro. Uma ideia que a gente pode extrair daí, não necessariamente a intenção seja essa. Sim. E, em princípio, todos os filmes referenciam todos os outros. Seja pela própria disposição do cinema, da criação cinematográfica, eventualmente, você poderia dizer de forma inconsciente, mas a certa altura, isso é as grandes teses do século XX, não existe nenhuma obra pura, as obras são intertextuais, em maior ou menor escala, de forma mais consciente ou menos consciente, de forma mais explícita ou menos explícita, mas de alguma maneira sim, está sempre lá. O que o Van Sant estaria plagiando então? Seria mais uma homenagem, né? Não, pelo que eu sei, Ah, convidaram o Van Sant para dirigir uma versão do Psicose a cores. isso. É motivo meramente comercial, gente. Você acha que é? Acho que sim. Quer dizer, pelo que me chegou, enfim. Mas todo remake é meio, né? Por que a pessoa vai filmar de novo a mesma coisa? É, Oi? tem filme velho, né? Pra quê? Mas enfim, o filme inteiro é idêntico a só essa cena, que essa cena é igual. O filme basicamente é o mesmo. Acho que foi até uma espécie de dispositivo ter criado os mesmos planos também. Acho que teve parte disso. Que dispositivo é esse? Da Não, tentativa só coloriu o antigo, não? Coloriu. Que dispositivo? dessa tentativa de recriação o máximo possível dentro dos mesmos planos, o máximo fiel O que possível. significa isso? Essa é Oi? Faz uma tradução. Tradução do quê? Do tempo. Que tempo seria esse se basicamente o filme é igual? Os dois filmes. Acho que tem duas perguntas aí. Primeiro, se eu posso estudar o filme do Hitchcock, refazer o layout, refazer a filmagem, os quadros, tudo com controle total da coisa, porque eu já tenho um filme base. Em vez de usar um storyboard, eu posso até usar o filme do Hitchcock para tentar refazer o mais próximo possível. Mas faça isso Aquilo. sem ter a referência no set. Mas a minha pergunta é, além disso, o interessante seria saber se eu reproduzo e tento reproduzir com a maior fidelidade possível, com maior ou menor grau, algo que é consumido no mundo inteiro e muito facilmente reconhecido, o que me difere do Hitchcock? O que eu consigo refazer do mestre, mas ainda assim o que só o Hitchcock vai conseguir e o que pode ser visto como marca minha, se é que eu intencionalmente quero deixar,
e que está na minha confecção. A gente consegue identificar esse tipo de coisa? Eu também não sei. Mas sua fala é ótima. Está tudo dentro dela. Basta pensar. Eu acho que o filme do Wes é mais violento. Não sei porquê. Não sei se mostra a facada, ela reage mais. O sangue vermelho. Tem uma coisa mais assim. Acho que tem mais movimentação, tem mais movimento. Eventualmente sim. Mas não só com Então é igual e não é igual. Como Mostra a alguma faca coisa nas pode costas, ser mostra exatamente a igual e é igual, e ao mesmo tempo não é igual. Pensem da seguinte forma. Em primeiro lugar, Psicose se transformou, Psicose Hitchcock, se transformou num ícone cultural. Todo mundo sabe o que é, mesmo sem ter visto. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo já viu a ceninha do Norman Bates, já ouviu a musiquinha do Bernard Herrmann, já viu a cena da banheira em trocentos mil jornal nacional, etc, etc, etc. Mesmo sem ter visto o filme. Em sendo um ícone cultural, se eu for refilmá-lo, a estratégia inicial comercial que o Christian referiu, significa que eu retenho alguma coisa, alguma referência sobretudo mnemônica, dessa obra primeira. E, na verdade, em princípio, eu conto com esta referência em termos da participação, do interesse, da compra do ingresso desse espectador. A rigor, o cinema comercial funcionava assim. Funciona assim. E ninguém melhor do que Hitchcock para saber disso. Ele é um grande inventor de formas cinematográficas, porque ele sabia como propor alguma coisa aparentemente nova para os seus espectadores e capturá-los em alguma medida. Vocês sabem, Psicose é o maior sucesso comercial da carreira do Hitchcock. Ele só fez o filme porque ele estava com um prejuízo de $700 mil, ia perder a casa, tinha que dar um jeito de ganhar uma grana rápida e fez esse negócio. E ele não gostava de cinema de terror. Adicionando o comentário com ele, que é esse coisa da cor, parece que ele fez de propósito preto e branco para ser menos violento. Não tem um papo desse, você sabe dizer sobre isso? Tem uma censura também, né? Não, eu acho que... Tem certas questões. Primeiro que assim, é o menos violento aí, no sentido de que ele nunca foi agressivo com seus espectadores. Nunca. Apesar de ser um cinema violento do início ao fim, tem morte por tudo quanto é lado, mas nunca foi violento explícito no sentido moral da palavra. Eu não vou aqui aguçar os sentidos primeiros, a epiderme do espectador. Se eu vou aguçar alguma coisa, vai ser intelectual. Então, ele mesmo tinha problema de censura em Hollywood? Tinha, mas Hitchcock odiava a censura e sacaneava a censura o tempo todo. Foi o primeiro grande combate dele em Hollywood foi que ele chegou lá e encontrou a censura, o filme, lá, o primeiro lá, Rebecca foi retalhado e tal, ele ficou puto. E aí começou a guerra dele com a censura. Esse é um capítulo à parte que é absolutamente genial. Você vai ver um filme como Notorious, que se passa no Rio de Janeiro. Ingrid Bergman encontra Cary Grant e aí, sem mais delongas, já vão pro beijo. Aí começa a beijar, corta, mostra a chaleira, corta, mostra o copo, corta, mostra isso aqui. Por quê? Porque o código dizia, um beijo não pode durar mais do que 10 segundos. O montador, com 10 segundos, tem que cortar esse beijo. Aí o que o Hitchcock fazia? O beijo durava 1 minuto, mas ele obedecia os cortes de 10 segundos. Eu estou dentro da lei. Vai ficar um beijo de 1 minuto. Ele fazia isso o tempo todo. Tá? Então, nesse sentido, não é um filme violento. Tá? Inclusive porque o sangue explícito vem com Peckinpah, não vem com Hitchcock. Por outro lado, é um filme violento no sentido de que certos elementos para o Hitchcock são fundamentais e particularmente esta morte é o centro do filme.
Por quê? Porque a questão do filme era essa vida de classe média da era do baby boom, da era do consumo, da era, enfim, do estado de bem-estar social, daquele subúrbio gramadinho, verdinho, bonitinho, etc. E o eventual desvio disso. Vocês sabem que o Hotel Bates perdeu sua clientela porque construíram uma autoestrada que tirou todo mundo dali e ele entrou em decadência. Essa informação pouca gente leva em consideração. Antes disso, ele era um hotel bem sucedido. A moça que rouba, e por acaso tragicamente vai parar ali naquele desvio de estrada, justamente porque se ela ficar na estrada principal ela pode ser presa, o filme é todo sobre desvios. Ela está tentando alcançar esse status, por isso que ela rouba. O emprego não a satisfaz mais, o amante não a satisfaz mais, o noivo não a satisfaz mais, nada a satisfaz mais. Então ela precisa simplesmente galgar a escalada social de uma outra maneira. Ela rouba e pronto. E a síntese disso tudo está nessa sequência. Por quê? Poucas vezes na obra do Hitchcock ele elaborou tanto uma sequência e ao mesmo tempo teve tanto problema para resolver a sequência. E o problema maior que ele não resolveu, que foi uma das poucas vezes na vida que ele chamou grande parte da equipe, inclusive o assistente do assistente, e abriu o problema e pediu sugestões, foi nessa sequência. E o pedido era justamente esse. Se a gente usar sangue cenográfico aqui, não vai dar certo. E as pessoas perguntavam, mas por que não vai dar certo? Ele disse, não sei, mas não vai dar certo. O que o senhor quer? Eu quero um sangue sangrento, violento. E as pessoas, nossa, que cara que está querendo aí? Era um cara irracível, difícil e tal. Até que um assistente qualquer lá do fundo diz, o que o senhor quer? O senhor quer um sangue mais escuro? Ele, pode ser. Então, chocolate. O sangue da sequência é chocolate. Tá? Mas por que essa necessidade do sangue ser tão espesso, tão escuro, tão compacto, tão duro? Porque ele é um contraste com alguma outra coisa. Que outra coisa é essa? Este banheiro é completamente asséptico. Clean, claro, limpo. É o ideal dessa sociedade de bem-estar social, que vai ser conspurcado, violado, literalmente, pela morte. Mas ele queria um reforço dramático dessa morte, que é esse sangue escorrendo para onde? O tropo mais famoso da obra do Hitchcock é a vertigem, né? É o redemoinho. É a água escorrendo pelo ralo, é a vida escorrendo pelo ralo. Está lá na obra maior dele, o Vértigo. Nesse sentido, para o Hitchcock não havia cinema enquanto não houvesse a solução técnica da cena. E aí você vai encontrar a resposta para a experiência do Van Sant. A experiência do Van Sant não é uma experiência mimética. A começar pelo fato de que uma preto e branco outra é colorido. Se mimetismo há, e não há mimetismo total, porque os tempos dos filmes são iguais, mas a decupagem não é exatamente igual. Tem deslocamentos. Tem deslocamentos, tem inserções. Tem giro da câmera. Tem um monte de coisa que o Van Sant insere e é extraordinária porque ele está obedecendo o tempo do original. Como eu vou inserir essas coisas sem quebrar o tempo do original? O plano? De tudo. Mas sobretudo o plano com aquela unidade integrada. Tá? Por exemplo, se um é preto e branco e o outro é colorido, como é que eu vou aumentar a dramaticidade agora do sangue vermelho? Que todo mundo sabe que sangue é vermelho. Mas como é que eu vou aumentar a dramaticidade disso? O que ele insere que não tem no original? Os cortes, você vê o corte nas costas. Não. Ele insere.
corte tem lá uma facada. Não, mas depois que ela tá caída, você vê as Vê perfurações. as perfurações. É o contato dos dois de fato ali? Não. O que ele insere? O que não tem no filme do Hitchcock? É a banheira Ela tem uma Não, isso tem. dela. O homem. Ela sai do banheiro, do banho. Não, isso tudo tem no Tem a original. faca, tem A roupa dela que ela joga no vaso sanitário, aquele verde musgo violento. Isso não tem no original. Quando ele chama a atenção para cor, veja a cor, e se você tem a lembrança do original e sabe que não existe esse detalhe no original, opa, acendeu o clique. Então, quando vem o vermelho, vai vir um vermelhão. Porque é diferente de fazer cinema em preto e branco de fazer cinema em cor. O Van Sant não é um cineasta tolo. Muito pelo contrário. Mas onde é que ele está querendo chegar mesmo? Para voltar a você, o que ele está retomando? Qual é o material de arquivo dele? E você já citou. É o método Hitchcockiano. É a precisão de construção de tudo isso. Hitchcock era absolutamente meticuloso, rigoroso, lunático, obsessivo na forma como construía o seu cinema. Essa é a questão. Então, se eu vou refilmar Psicose, por que eu vou refilmar Psicose? Porque alguém me contratou e eu vou lá e faço um filme qualquer? Não, eu vou transformar isso, no mínimo, numa experiência. Qual é a experiência? O que eu vou refilmar? Eu vou refilmar a historinha do Psicose? Não. Eu vou refilmar, mais do que a historinha, a decupagem, o método Hitchcockiano. É por isso que o filme do Van Sant pode e é diferente em vários momentos, em vários movimentos de câmera, em várias situações, em vários elementos cênicos, etc. Não é igual. Por outro lado, ele se autoimpôs aquilo que o Hitchcock se autoimpunha. Eu vou filmar desse jeito, nessa condição, com esse material, e não pode ser outra. Ele enlouquecia todo mundo. E essa experiência se sobrepõe, inclusive, à atuação, porque Sim. a gente tem que levar em conta que a gente pode ter dois atores muito bons, mas a Anne Hatch não pode me dar naquela personagem o que a Janet Leigh deu, que é uma experiência totalmente diferente. E o Vince Vaughn não pode dar o que o outro deu como Norman Bates. Pode dar coisas muito boas, mas não vai dar a mesma experiência. A rigor, você tem razão, claro. Tudo é único no mundo e no tempo. Mas, por outro lado, a Janet Leigh e o Anthony Perkins eram realmente significativos para o filme do Hitchcock? Também, né? Talvez não Eu para o acho Hitchcock, que mas eu acho que atuação- acaba sendo. Para a nossa experiência de espectador, Do ponto de vista do ícone cultural, talvez. Mas do ponto de vista da obra, não. Hitchcock não achava que os atores tivessem que ser expressivos, não o eram. Continha eles de tudo quanto era jeito, não me venha fazer caras e bocas porque eu não quero. Faço o gesto que eu marquei e só. E tem que ser o gesto preciso e só. E é isso que importa. Ou seja, dramaticidade, se vem de algum outro lugar, não vem de ator. Pode ser qualquer cara, pode ser qualquer atriz, qualquer ator, não importa. Tanto que as pessoas ficavam estranhando, Anne Hatch não tem nada a ver com o cabelo e tal, não sei o quê. Pode ser qualquer pessoa, desde que a marcação estivesse adequada. Então, se já nos anos 90 se tem consciência do dispositivo cinema, qual é o dispositivo? Normalmente a gente pensa em dispositivo nessa estrutura aqui, nesse espaço aqui, nos processos mecânicos, tecnológicos envolvidos, e a gente não pensa em conceitos, em métodos, em formas de trabalho, na especificidade de um diretor particular, que é um louco, mas enfim, é um cara que faz um cinema de uma forma muito, muito singular. Ninguém filma como o Hitchcock filmava. E a essência da obra hitchcockiana e da visão hitchcockiana é o balé do cinema sendo feito, né? Vocês sabem que ele fez um único filme, nem tanto pelo filme em si, mas para ele ver uma equipe trabalhando. É o famoso Hope, Festim Diabólico.
Foi o único momento em que ele pediu para construir uma cadeira de diretor mais ou menos de 2 metros de altura, para ele olhar tudo de cima. Ele ensaiou durante 2 semanas e só dizia a ação e tudo se fazia ao mesmo tempo, sem corte. Foi o teatro do cinema se apresentando só para ele, era o único espectador. E foi o único espectador. O Rolf só teve 2 takes para cada plano. Por isso que foi feito em 2 semanas, rapidinho. Não era fazer bem feito, fazer mal feito, não tinha o menor interesse. Era como isso se faz. Como é que cenários abrem, fecham, como é que refletores andam, voltam, como é que os técnicos se movimentam, como é que os atores entram nas marcações. Hoje em dia isso. Oi? Como é que vai pra funcionar dessa forma? Só repetir o balé, inventa alguma coisa, senta lá na cadeira do alto e vê. Fazer uma cadeira. Não, hoje em dia hoje em dia usa muita coisa que parece plano de sequência, mas não é, usa muito chroma key, sacou? Muito. Não, sim, foi só uma pergunta assim, tá. porque né, não existe mais. Assim, não simula-se muito mais. hoje em dia até. Como é que funcionava a fábrica? É isso que está em jogo. Os gestionamentos são outros agora, né? Claro, não tem mais fábrica, inclusive. Hoje é chroma key. Não existe mais assim. Mas naquele momento, no auge da fábrica, como uma fábrica funciona? Qual é o mecanismo interno do cinema? Como é que você chega a isso? E essa era a questão do Van Sant. Tá? Se eu vou repetir essa experiência histórica, qual é a natureza dela? Você acha importante esses Eu acho absolutamente genial. Porque é a consciência maior do meio. É uma consciência de tal ordem. Ui, desculpa. Diga. Será que existe esse mecanismo? Não. Inclusive, se já existisse o Make-Off em 1948, o Hitchcock não permitiria. Era só para ele. Mas do Vestígio Diabólico tem algumas fotos, né? Tem. De como foi construído, Filmagem do e tal. cenário que Sim. deslocava, né? Isso. Fotos de estilo, mas não Make-Off. Mas é isso que o Bazan defendia, né? O plano de sequência, como a essência do cinema. Sim. Não é bem a essência do cinema. Porque para o Bazin, o plano sequência guarda a integridade do tempo natural. E ele acreditava que a tendência maior do cinema era um respeito a esse tempo natural. É uma discussão outra, muito complicada. O que é importante entender do Hitchcock é a sua particularidade como criador, como artista. O Van Sant vai em busca disso. Tanto que, nos momentos que ele realmente interfere mais esteticamente, é para reforçar os tropos do Hitchcock. Então, nessa sequência, o que importava para o Hitchcock é aquela imagem do redemoinho da água se esvaindo ali no ralo. E aí o que o Van Sant faz? Ele gira a câmera no olho da Anne Hatch. Aí automaticamente, na última cena, a gente tem a referência do Vertigo. Então você chegou na essência do homem, da cabeça, das ideias do Hitchcock. Isso o Van Sant vai lá e coloca. Você disse agora há pouco a repetição da experiência histórica. Talvez pensando um pouco mais socialmente, se a obra de arte dialoga com o seu contexto, qual a função de você fazer uma refilmagem de uma obra de arte, sei lá, 40 anos depois, seguindo tão proximamente o original, já num outro contexto social, cultural? Sim, é uma boa pergunta, mas num tempo que não tem mais tempo, que transformou todos os objetos vindos do passado em elementos dispostos aí no espaço, e no momento do DVD, eventualmente você não pode ter um filme do lado do outro, e ter um filme do lado do outro não é, digamos assim, uma forma de apropriação, no fundo falsa, no fundo ilusória, no fundo equivocada, mas não é esse o afã ali dos anos 90, o afã do auge do pós-moderno? O filme do Van Sant de quando? 94. Me parece que o Van Sant é um cara muito interessado nesse artesanato do cinema, nessas possibilidades que ele pode puxar. Eu quando vi o Elefante, eu fiquei com toda a impressão do mundo que ele estava tentando repetir alguma experiência do Kubrick no Iluminado, que é um filme totalmente labiríntico e de deslocamento de câmera. Sim. E eu nunca vi uma comparação de um com o outro, não sei se tem pontos de contato, mas Acho que não.
me evocou sempre muito isso. Essa coisa do andar pelo longo corredor, eu acho que é o elemento em comum dos dois filmes, mas no Elefante a questão maior é o tempo, não é o espaço. No Kubrick é sempre o espaço. Tá? E o Kubrick era aquela questão de assim, como é que o realismo se faz no cinema. No Van Sant isso não tem tanta importância. O Elefante é o cruzamento dos tempos. Né? É justamente a proposição maior do pós-moderno de que esses tempos, passado, presente e futuro, se dissolveram. De que você nem consegue mais apreender a cultura, a sociedade dessa forma. Então essa dissolução que está aqui um pouco ainda embrionária nessa experiência que ele desenvolve em torno da psicose, vai se tornar uma questão central na obra dele mais à frente, digamos. É engraçado que são dois momentos de auge da economia dos Estados Unidos, né, e da cultura também. E em dois momentos são dois no mesmo enredo, é um enredo bastante depreciativo, de desconstrução daquilo que é a cultura. Sim. Você pega os principais elementos daquela cultura que está mantendo ela positivamente, você desconstrói ela. Diz algo de podre no Rio da Dinamarca. Era isso que eu estava pensando aqui, talvez uma das motivações de refazer o filme dessa forma. Ele não é propriamente uma referência, ele é bem mais que um nível muito diferente do que as referências costumam ser feitas cinematográficas. Inclusive porque aparentemente se tornou chocante para os cinéfilos de plantão de que ele tivesse tido a ousadia de refazer o original da mesma forma que o Hitchcock. Quem é ele para achar que é um Hitchcock? Tipo de bobagem. Tá? Que é justamente isso, assim, você vive assim, uma idolatria, nem mais essa sociedade de consumo do tempo do Hitchcock, essa sociedade midiática louca do nosso tempo. Quem seria o Gus Van Sant para se alçar a essa posição? Não pode. Mas é justamente isso que ele está, no fundo, colocando em xeque. Esses monumentos todos que estão por aí, Psicose é um monumento da história do cinema. Ele realmente tem essa